Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. O nosso cupom promocional e exclusivo para vocês inscritos no nosso canal está aqui, ó, Godoy1x, para você pegar bônus em dobro no seu depósito. Depositou 50, retorna 100, depositou 100, retorna 200, até R$ 1.500 você garante de bônus com o nosso cupom Godoy1x. E a partir dali, faça o seu palpite vencedor. Você pode aproveitar os jogos neste sábado, tem o jogo do PSG pelo Campeonato Francês, além da decisão do Gauchão entre Grêmio e Juventude. Você aproveita tudo na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x, beleza? Galera, vamos lá. Terminou a primeira rodada, da Copa Libertadores, todas as equipes brasileiras já estrearam e a única que venceu foi o Atlético Mineiro. Eu ia trazer esse vídeo ontem, mas queria aguardar o resultado dos jogos do São Paulo e do Atlético para a gente trazer uma obviedade e a gente discutir e debater um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês alguns comentários, enfim, para a gente falar sobre isso aqui, a estreia dos times da Copa Libertadores. E naturalmente, como a gente vê no primeiro dia de estreia, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, por exemplo, que são times que são vistos ali como os favoritos, são os mais fortes, são os mais ricos, enfim, houve o mesmo empate, Ambos saíram ali, coincidentemente, com o mesmo placar, 1-1. Contudo, a análise da imprensa com os dois resultados, ele é completamente diferente. É claro que existe também contextos diferentes. O Palmeiras iniciou o jogo praticamente um time reserva, pensando ali no Campeonato Paulista. O Flamengo jogou na altitude. O Flamengo estava vencendo por 1-0 e sofreu um empate com um jogador a mais. O Palmeiras buscou o resultado. Tudo isso também influencia um pouco a análise dos colegas jornalistas, e obviamente vai passando para vocês, mas também tem um ponto que influencia muito, que é o próprio torcedor. O torcedor do Flamengo, o torcedor do Palmeiras, enfim, isso acaba influenciando bastante. Cara, vamos lá, só para começar, é o mesmo veículo, no mesmo programa, utilizando ali os mesmos jornalistas, é tudo igual, são os mesmos profissionais. Matéria do Flamengo. Flamengo decepciona em estreia da Libertadores. Matéria do Palmeiras. Palmeiras busca empate na Argentina em estreia na Libertadores, ou seja, Flamengo depreciativo e o Palmeiras com aquela narrativa histórica, heróica, não é isso? Um outro veículo de um outro comunicador, logo após o empate do Flamengo, botou vergonha. Flamengo fez jogo péssimo com culpa do Tite e deixou o Milionários, deixou o Milionários empatar com um jogador a menos. Então sempre, esse drama, essa polarização, buscar sempre aquele caminho do nossa, vamos lá. Isso são mecanismos inteligentíssimos para você se dar bem na plataforma. Vamos até pegar aqui, ó, como um exemplo, 79 mil visualizações. É uma excelente audiência. A gente não está aqui julgando se é certo ou errado, a gente está aqui dizendo o óbvio. Tá? Não tem nenhum porquê dos profissionais se incomodarem com isso, ou ficarem chateados. É um elogio, eles são extremamente inteligentes. Eles são inteligentes por quê? A questão do Flamengo é extremamente polarizada. Se o Flamengo ganha, você alimenta sempre aquela invencibilidade do Flamengo e vai colocando sempre o Flamengo lá no alto. Se o Flamengo perde, você tenta ao máximo representar o torcedor revoltado e com muitos exageros, banalizando palavras como vergonha, vexame e tantas outras. Mas por quê? Porque acontece isso aqui, ó. Eu peguei, inclusive, aqui no meu canal, tá? Então a gente tá falando aqui com a nossa audiência, é a nossa comunidade aqui, um comentário como, por exemplo, esse aqui, ó. O Tite precisa urgentemente pedir demissão e deixar um treinador de verdade assumir o Flamengo. Ou seja, o Tite é um treinador de mentira e ele precisa pedir demissão. O Flamengo já precisa ter um novo técnico, um cara para salvar o Flamengo. O Tite é treinador de time pequeno. O Tite é treinador de Cuiabá, o Tite é treinador de América Mineiro, o Tite é treinador de Portuguesa, com todo respeito a essas equipes, segundo essa opinião. Então é para satisfazer esse tipo de opinião que aqueles nossos colegas fazem aquele modelo de comunicação, de vexame, de coisa que o Flamengo decepciona, etc, etc. E tem uma outra condição, com a qual o Flamengo hoje, ele ocupa um espaço de um time do bilhão. E aí o time do bilhão, ele traz alguns ônus. O Flamengo, ele é associado a espetáculo, show, bilhão,
título e vai se alimentando uma megalomaníaca, onde existe em todas as torcidas. Todo torcedor, ele é megalomaníaco. Todo torcedor. A grande diferença é que o Flamengo tem mais megalomaníacos porque o Flamengo tem, proporcionalmente, mais torcedores. Mas se vocês forem fazer uma entrevista com o torcedor do Botafogo, ele vai te dar argumentos dizendo que o time dele é imbatível, que o time dele é o melhor do Brasil. Ele se convence disso e ele vai querer convencer outros. Então, esse sentimento megalomaníaco, ele não é exclusivo do torcedor do Flamengo. Claro que existem mais por ter mais torcedor do Flamengo. Então, obviamente, dentro daquela comunidade flamenguista, tudo vai ter proporcionalmente mais, por uma condição óbvia, que a gente está falando aí quase 50 milhões de torcedores. E aí esse comentário também chamou muito a minha atenção, aqui mesmo no canal. Então, ou seja, é um torcedor também que está aqui na nossa comunidade. A folha do Flamengo é mais de 30 milhões por mês. E o objetivo é empatar com o fraco Bolívar só por causa da altitude. Só por causa da altitude. Ou seja, os 30 milhões que o Flamengo tem de folha salarial, ele poderia praticamente comprar a altitude do Bolívar. Ou seja, 3.600 metros para um time que recebe 30 milhões por mês? Não é nada. Aquilo ali, a altitude, ela só vai influenciar em equipes que têm um poder econômico financeiro menor, porque o dinheiro compra-se até oxigênio na altitude. O que acontece é que essa pressão exacerbada, e mais do que isso, existe quase uma mitificação pela perfeição. E aí a imprensa, ela não quer desmistificar isso, porque para ela é muito importante continuar alimentando essa perfeição para ganhar, para ganhar audiência, principalmente quando o Flamengo perde. Contudo, há um ponto que o Flamengo corrobora com tudo isso, que é o seguinte: o Flamengo é o time do bilhão, o Flamengo é o time, como o companheiro aqui nosso coloca, que é 30 milhões da folha salarial, mas, amigos, nada disso entra em campo dentro do planejamento do Flamengo. E o próprio torcedor do Flamengo corrobora para que essa estrutura financeira, ela nunca entre em campo. Como, por exemplo, eu trouxe do companheiro que falou, demite, esse cara tem que ser demitido. O Flamengo, ele tá sempre se reiniciando. Então você ter bilhão na conta ou não faz diferença, exceto se você quiser comprar jogo. Se você pensa em comprar jogo ou que o dinheiro vai diretamente influenciar no resultado, aí vale a pena tu ter bilhão. Porque fora isso não faz diferença nenhuma. O bilhão, ele só entra em campo, o financeiro, ele só entra em campo quando ele é materializado em projeto esportivo. Algo que a própria torcida do Flamengo já está condicionada e foi educada, ou melhor, mal educada por grande parte da mídia que se beneficia dessa ignorância da torcida, em nunca ter um projeto esportivo. Não é interessante para a grande mídia o Flamengo ter um projeto esportivo, porque um projeto esportivo significaria uma sequência de uma continuidade de um trabalho. A grande mídia, ela quer imediatismo. Por isso que os diagnósticos, eles são todos diagnósticos do momento e são diagnósticos polarizados. Por quê? Uma continuidade de um trabalho significaria o quê? Uma estabilidade. Não é interessante para a grande mídia e para grande parte dos comunicadores o Flamengo ser estável. Quanto mais instável o Flamengo for, mais ele vai mexer com a instabilidade emocional de um torcedor que é extremamente passional, mais ele vai ganhar audiência. Ele vai ganhar revolta, o torcedor vai ter uma identificação falsa com aquela revolta do cara, porque a grande maioria não tá porra nenhuma, é um personagem do cacete, mas aí, ok, faz parte da forma comunicação, a inteligência, a comunicação, de você se adequar ao que o teu público quer ouvir, e ele fica trabalhando nessa instabilidade. Então, com isso, vai gerando muitas expectativas, gera-se algumas expectativas até falsas para distanciar. A questão é o seguinte: quanto mais distanciar o torcedor da realidade, mais tem gente que vai encher o dinheiro, vai encher o bolso de dinheiro. O torcedor, por si só, ele já é motivado a ficar sempre distante da realidade, muito por essa cultura dessa megalomaníaca, sobretudo o torcedor do Flamengo. Então, é uma vai se retroalimentando. Então, um contraste claro, o mesmo veículo, com os mesmos profissionais, o mesmo editor, criando narrativas completamente diferentes que são convenientes às audiências. A audiência do Palmeiras já entende aquele resultado de uma outra forma, então vamos se comunicar de tal forma. A audiência do Flamengo já tem uma exigência até um tanto que fantasiosa a outra, então vamos embarcar nisso. Claro que isso não exime o Tite de culpas, os jogadores de culpas, a direção de culpas, mas é um jogo. E tudo acaba se baseando e potencializando por um jogo de 90 minutos, muito naquela mística da perfeição. Grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Deixa o seu like, deixa a sua curtida que a gente vai se vendo. Um grande abraço e tchau, tchau.